Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. Queridos, por maior que seja a importância da morte de Cristo para nós cristãos, a sua ressurreição é a espinha dorsal do cristianismo. Se Jesus Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, e os evangelhos seriam seladas e a nossa salvação um mito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara: Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus, após a ressurreição, apareceu durante 40 dias, no mesmo corpo físico e com as marcas dos pregos, e da lança que o transpassou o lado. Quem nos deu este testemunho detalhado foi o próprio Jesus quando visitou os discípulos. Lucas capítulo 24 verso 39 diz: Vedes as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tomé duvidou e Jesus apareceu a ele e disse: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A prova de que Jesus estava com o seu próprio corpo é inegável, é que ele se alimentou, e foi reconhecido. Quando Jesus subiu ao céu, recebeu o corpo glorificado. A ressurreição é a prova da divindade de Cristo, do triunfo sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Após a ressurreição, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, ressurgiram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A narrativa de que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos não tem fundamento. Os discípulos estavam amedrontados de tal maneira que só João assistiu à crucificação, os outros temeram pela própria vida. Mateus relata que quando os soldados romanos anunciaram aos sacerdotes o que tinha acontecido, eles os compraram como testemunhas com dinheiro para declararem que o corpo foi roubado, e dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto dormiam, o furtaram. Caso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se esta história entre os judeus, até os dias de hoje. Só tem uma coisa. A guarda romana assegurar essa narrativa de furto do corpo era uma sentença de morte. Lembrando que Pilatos tinha passado Jesus para as mãos dos religiosos. Certamente o sumo sacerdote, encontrando os discípulos, crucificariam a todos. Quando Jesus anunciou a sua ressurreição, em 3 dias, isso preocupou os sacerdotes, e Pilatos colocou a guarda romana de prontidão no túmulo. Outra coisa. Mortos não faz visitas aos amigos. No caso de Jesus, esta teoria não tem sustentação, pois Jesus foi visto morto e depois visto vivo várias vezes. Outra reflexão. Os discípulos não contariam uma mentira sobre a ressurreição. Com certeza perderia a credibilidade e isso poderia levá-los à morte por divulgar fake news. Ninguém arriscaria a vida para anunciar uma mentira. O medo de se associar a Jesus era tanto que aqueles que presenciaram Jesus fazendo milagres, curando e perdoando, nem foram ao Calvário. Lembra do medo de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Tomé reconheceu Jesus após a ressurreição. Paulo sai da zona de conforto de perseguidor para ser perseguido por amor a Cristo. Estevão não nega a fé e foi apedrejado até a morte. Tiago, irmão de João, é considerado o primeiro mártir apostólico, morreu a fio da espada, mas não negou a Cristo. Filipe foi crucificado. Mateus foi assassinado. Tiago o menor, um idoso de 99 anos, foi espancado pelos judeus até a morte. André e Pedro foram crucificados. Tomé, pelo nome do Senhor, foi atravessado com uma lança. Se a ressurreição de Jesus fosse mentira, esses homens se deixariam morrer para manter a narrativa da ressurreição de Jesus. O certo é que Jesus ressuscitou e subiu aos céus.
Essas correntes que não aceitam a morte e ressurreição de Cristo, se baseiam em especulações e nas falsas interpretações dos fatos. Queridos, por mais que se busque negar os fatos, o fato é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Isto aumenta a nossa fé e nos dá a grande esperança de um dia encontrarmos com Ele. Feliz dia da ressurreição para todos que creem que Cristo vive. Reverendo Pinho Borges. Locução sintetizada. Você ouviu Instantes com Deus.